Oi, gente, meu nome é Bianca Zendron E o meu é Sebastião Júnior. e nós somos estudantes de matemática do quinto período de 2024 da FASP. Hoje a gente vai falar sobre um tema muito pertinente na estatística, que são as médias e amplitudes. A gente vai entender como é que se calcula esses valores e ainda como é que eles podem nos ajudar a interpretar os dados de uma pesquisa. Esse tema está alinhado à habilidade de compreender em contextos significativos o significado de média e estatística, como indicador da tendência de uma pesquisa, calculando seu valor e relacionando intuitivamente com a amplitude de um conjunto de dados. E aí, para a gente entender um pouco de média, a gente precisa entender, compreender que a média ela tem dois tipos, onde a média aritmética e a média ponderada. Primeiro, a gente vai explicar um pouco sobre como funciona a média aritmética. Na média aritmética, a gente tem o seguinte: dados os valores numéricos obtidos em uma pesquisa, a média aritmética representa a média desses valores e é obtida por meio da divisão da soma de todos os valores pelo número de termos adicionados. Então, na média aritmética, a gente vai ter uma divisão, onde no numerador a gente tem a soma de todos os valores e no denominador a gente tem o número de termos adicionados. E aí a média funciona como referência para a comparação de cada elemento em relação ao todo. Logo depois a gente tem um exemplo. Em 7 partidas de um campeonato de futebol, uma equipe marcou a seguinte quantidade de gols em cada partida: 3, 2, 4, 0, 1, 3 e 1. Qual foi a média de gols por partida dessa equipe durante o campeonato? Então, para a gente resolver essa média aritmética, a gente vai somar a quantidade de gols e dividir pela quantidade de partidas. Então, aqui em cima, a gente somaria a quantidade de gols e embaixo colocaria a quantidade de partidas que essa equipe jogou, que no caso seria 3 mais 2 mais 4 mais 0 mais 1 mais 3 mais 1, dividido por 7. Ao somar tudo isso, resultaria em 14. 14 dividido por 7, 2. Portanto, a média foi de 2 gols por partida. Em um outro exemplo apresentado, em 5 dias de viagem, Alex gastou por dia com alimentação R$ 120, R$ 100, R$ 86, R$ 114 e R$ 97. De quanto foi seu gasto médio por dia com alimentação nessa viagem? Para a gente calcular essa média aritmétrica, a gente faria a soma dos valores que ele gastou por dia dividido pela quantidade de dias apresentados. Quando somados todos os valores, você iria obter R$ 517 dividido para os 5 dias. A gente ia conseguir o gasto médio com alimentação como sendo de R$ 103,40. A média aritmética ponderada ela é usada quando cada valor no conjunto de números de dados tem um peso diferente. Para a gente calcular essa média ponderada, a gente multiplica cada valor pelo seu peso. Somamos esse resultado e dividimos pelo somatório de pesos. Então, ela é dada pela soma do produto de cada valor pelo seu respectivo peso, em forma de multiplicação, dividido pela soma dos pesos. Por exemplo, as notas bimestrais de Maurício na disciplina de ciências e seus respectivos pesos. Aqui a gente possui os 3 bimestres do ano e a nota que Maurício tirou. Aqui na frente tem quanto valia, qual era o peso que valia cada uma das notas. Na nota do primeiro bimestre ele tirou 7 e essa nota tinha o peso 1. Na do segundo bimestre ele tirou 7,5 e ela tinha o peso 2. Na do terceiro bimestre, a nota que ele tirou foi 6 e ela tinha o peso 3. E no quarto bimestre, ele tirou 5,5 e essa nota tinha um peso de 4. E aí, para a gente resolver essa média ponderada, a gente deve multiplicar o resultado da nota pelo o peso. Então, no primeiro bimestre, a nota dele foi 7, a gente multiplica por 1, que é o seu peso. No segundo bimestre, 7,5, que multiplica por 2, que é o seu respectivo peso. E assim por diante no terceiro e no quarto bimestre. No final aqui, no denominador, a gente vai ter 1 mais 2 mais 3 mais 4. Isso equivale à quantidade de pesos. Então, os termos na média ponderada é a soma de todos os pesos. Multiplicando e somando no numerador e somando no denominador, a gente vai resultar em 62 dividido por 10, resultando isso em 6,2.
Logo, a média anual de Maurício em ciências foi de 6,2. Por último, a gente tem a amplitude. A amplitude ela é a diferença entre o maior e o menor elemento de um conjunto de dados. Ela nos dá uma ideia da variabilidade dos dados, ou seja, de quantos valores eles se dispersam, eles se afastam. Aqui nesse exemplo, a gente tem um quadro dos funcionários, o nível deles e o salário que eles recebem. A gente tem que 30 funcionários, eles são de nível 1 e recebem R$ 1.250. A gente tem 15 funcionários de nível 2 que recebem 2.500. E a gente tem 5 funcionários no nível 3 que recebem 4.250. A amplitude desse conjunto de dados vai ser a gente pegar o maior valor e subtrair do menor valor, obtendo R$ 3.000 de amplitude. Bom, então hoje a gente trouxe esse vídeo para apresentar um pouquinho para vocês sobre médias e amplitudes, entendendo como calcular a média aritmética simples e a ponderada, e ainda como determinar a amplitude de um conjunto de dados. Esses conceitos eles são muito fundamentais para analisar e interpretar os dados de pesquisas de forma mais precisa e significativa.